Olá, Viver TPC. Nós somos a tecnologia de projeção de consciência. Eu sou a Camila. Eu sou o Fábio. Eu sou a Iana. Nós vamos iniciar a aula de hoje, os 5 e os 12 sentidos humanos, terrestres e cósmicos. Quer que eu faça a contagem? É para a gente ir para o ponto dimensional onde nos sentimos mais unificados, mais nós mesmos. 3, 2, 1. Eu trouxe os meus corpos para a terceira dimensão. Eu me percebo como energia fluindo. Eu captei a frase que eu mesmo disse. Eu escolhi viver em todas essas dimensões. Senti uma leve pressão, assim, uma sensibilidade na cabeça. Me fez lembrar uma sensação no outro dia que eu senti como se tivesse um capacete, assim, acoplado na minha cabeça. Agora me vem uma sensação do lado do pescoço aqui. Alguma coisa puxando, parece. Para mim fica passando o tempo inteiro que todos os meus eu, os meus aspectos estão dentro de mim. Falar no interior, dentro. E que nesse aspecto que a gente chama de terceira vai ter sempre todos os aspectos, mas que de vez em quando eu quiser ter, por exemplo, do sétimo em diante, do 7, 8, 9, eu mergulho dentro de mim e só tenho a partir do sétimo, uma sensação de estar a partir do sétimo. Outro momento eu posso estar a partir do nono, outro momento a partir do aspecto de quinta, densidade, corporalidade, mas no de terceira sempre haverá todos. Não dá para cortar de cima para baixo ou de fora para dentro. Foi quando a contagem que a Iana realizou, eu senti todos os aspectos preenchendo minha corporalidade de terceira dimensão. Eu estava aqui e todos eles estavam se acoplando em mim. A percepção, né? Eles já estão, mas é só tipo a imagem para perceber que isso já está em mim. Quando eu quiser meditar e sentir o meu corpo de 7, 8, 9, eu posso. O de terceira eu já não vou mais sentir tanto, o de quarta, nem o de quinta, nem o de sexta. De vez em quando ter vontade de estar mais focado dentro de mim, ou mais sutil, eu posso. E é bom e é saudável, é salutar. É só eu mergulhar em mim mesmo, meditar, que eu acesso nessa corporalidade de terceira dimensão, meu corpo mais sutil, de oitava, nona e décima. Sempre os 12 vão estar aqui, neste de terceira. Eu não consigo querer sentir sol de terceira, vai ter sempre de quarta. Eu não consigo sentir o sol de quarta, quinta e sexta sem o de sétima. Vai sempre estar o de sétima, o de oitava, nona, décima, 11ª, 12ª. É a questão de desaprender a andar. Você aprendeu a andar criança, você vai sempre andar, você não vai desaprender a andar. Eu posso mergulhar a partir do de sétima, a partir do de nona. Estarei ainda no de terceira, obviamente, mas estarei focado só a partir do mais sutil, que é uma meditação profunda. Mergulho interior. Tu quis dizer que quando a gente está acessando dentro do corpo de sexta, tu tá ao mesmo tempo com o de sétima, oitava, nona, décima, 11ª, enfim, todas as seguintes. Este escolher sentir a partir de terceira, de quarta ou quinta é o aspecto do sentido utilizado naquele momento. Porque cada sentido humano tem uma característica dimensional. Cada sentido humano se apresenta numa dimensão específica.
pelo menos a matriz daquele sentido, que é o início ou é o primeiro aspecto do sentido. Em outra dimensão, aquele sentido pode estar apurado, mas é como se fosse, eu estou na quarta, o sentido de quarta, e o de nona, eles se aperfeiçoam para estar no de nona, mas eu tenho que estar consciente, utilizando aquele sentido de quarta, para que o que está de nona se aperfeiçoe com o de quarta. Eles são aperfeiçoados a partir de cada dimensão, e cada dimensão tem como se fosse a matriz do sentido, ou o sentido inicial do primário. Cada dimensão tem um sentido primário, é isso. E a partir da organização dos nossos sentidos, eles têm a segunda, como que a gente colocar? Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. A partir destes completar das dimensões dos corpos, esse segundo nível do sentido e o terceiro nível dos sentidos se apresentam nas dimensões, se apresentam na nossa corporalidade que a gente habita. Porque quando a gente habita essa corporalidade, o primeiro, o segundo e o terceiro nível se apresentam naturalmente. Mas é importante compreender onde a gente está com este corpo, em qual dimensão, para perceber qual sentido é a matriz deste corpo. Eu medito, mergulho dentro de mim e vou cessar, sinto que eu estou na 7ª dimensão. Aí eu apago o meu sentido primário do ouvido, eu não ouço mais o cachorro, a moto passando, nem as pessoas conversando na sala ao lado. Então, eu não estou mais com sentido de 3ª dimensão, que é meu ouvido, 3º e 4º, ouvindo as coisas, mas eu estou usando o meu sentido de ouvido em nível 2 ou 3. Em outros níveis que se unem, por exemplo, no nível 2 do ouvido, que é um dos 5 sentidos humanos, com o sentido cósmico, que é eletromagnético. Nono, por exemplo, sentido. E daí, aliando esses dois, eu estou com o meu corpo de 7ª desenvolvendo um outro sentido, um outro nível da escuta com o nível do campo eletromagnético. E por isso que eu disse, então, que é como se eu apagasse, ou se eu não prestasse atenção no meu corpo de 3ª e escolhesse a partir do de 7ª, por exemplo. Estarei com o meu corpo de 3ª, só que o meu foco é a partir do de 7ª. Porém, quando eu estou no de 3ª, sempre estarão todos os meus corpos acessíveis, os meus sentidos, as minhas habilidades. Por mais que eu queira focar no de 3ª, eu nunca vou apagar os outros, não tem como. Os para cima, ou os para dentro, né? Mas o contrário tem. Eu não utilizá-los, deixar em stand-by, em pausa, vamos dizer assim. Ou em menos foco, né? Estar focado mais nos cósmicos. Estudar. Para desenvolver o sentido, justamente. É que quando você está usando o segundo ou terceiro nível de algum sentido, o primeiro nível que se completa desse sentido, normalmente ele não precisa ser utilizado, porque está sendo usado o segundo ou terceiro nível. Porque o segundo e terceiro nível já cumprem a função que aquele sentido se apresenta no momento. Então, como o Fábio trouxe, a audição do ambiente exatamente, o barulho do cachorro, as pessoas falando, não tem a necessidade de estar com aquele sentido, com a audição primária ativada, mas sim o segundo nível, o terceiro nível dessa audição, que é compreender o eletromagnetismo. É que eles se fecham e se completam, quase que quando a gente completa uma dimensão, a gente completa para passar para o próximo nível. Bem que é a mesma coisa dos sentidos. Ele completou utilizar esse sentido do ouvido, então ele consegue utilizar o segundo, completou o primeiro nível, ele consegue usar o segundo e o terceiro nível com maestria, porque ele tem meio que domina este sentido. A dimensão que está, a corporalidade, então o sentido fica simples. É meio que é o completar, que vem ao completar, usar de maneira genuína, sim, um sentido para que o outro se apresente, usar de maneira genuína
primeiro nível do sentido para que o segundo nível se apresente, o terceiro nível se apresente, completando quase que o primeiro nível de um sentido e o primeiro nível de outro sentido se completam e formam um terceiro sentido, ou um outro sentido, ou formam o segundo nível de um outro sentido. Eles são complementares. Usar de maneira genuína, usufruir dos teus sentidos com maestria, por exemplo, ou completar, significa estar consciente do sentido. Então, se eu estou bem consciente, presente na audição, e estou bem presente, consciente no primeiro nível do campo eletromagnético, eu chego nos ambientes e eu sinto se os ambientes são agradáveis para mim ou não. O que eles estão vibrando de acordo com a minha leitura eletromagnética. Aí eu uno a minha audição, eu ouço o ambiente, estou no bar da esquina, ouço o ambiente, li o campo eletromagnético, eu vou para o segundo sentido, eu uno esses dois sentidos, o nono, que é o campo eletromagnético, e a audição, que é o quarto ou terceiro sentido humano, aí eu uno e daí eu consigo acessar novos níveis do próprio nono sentido, né? O segundo nível do nono sentido, ou seja, dominar o campo eletromagnético meu em relação com o ambiente. Não só sentir o ambiente, como alterar o campo eletromagnético, já que o presenciador, o sujeito ou o observador altera o que está sendo observado. Então, a minha entrada no bar altera o campo eletromagnético do bar. Então, e eu altero ela, eu equilibro o campo eletromagnético do bar com a minha presença de maneira consciente, que é o segundo nível do nono sentido. Manuseio do campo eletromagnético. Leitura, manuseio e recepção, transmissão e projeção, produção do campo eletromagnético. De forma simples, você não é afetada completamente pelo ambiente, mas ao você estar no ambiente, quem afeta o ambiente, quem modifica o ambiente é você. Se eu entro num bar, que é um ambiente normalmente que tem barulho, eu não me afeto, não me atinjo pelo barulho, pelas pessoas, mas sim equilibro aquele ambiente a partir de mim mesmo. Porque eu já estou com o segundo nível deste sentido, terceiro nível ativado, então estou consciente e equilibro o que precisa ser equilibrado, percebo, né, ativo o que precisa ser ativado. E o que seria inicialmente um local talvez barulhento, incômodo, se eu não estou habituado, ou se eu não gosto de barulhos, e se torna um ambiente tranquilo, pois eu que equilibro o ambiente. O primeiro nível, então, de recepção, de leitura, eu recebo, eu leio, interpreto o ambiente eletromagnético do bar, senti, opa, tá barulhento, tá confuso aqui nesse canto, este canto tá mais tranquilo. Segundo nível, eu me relaciono, eu emano, transmito o meu campo eletromagnético e daí eu vou focar nesse canto que está turbulento para ficar mais tranquilo, vou passar por este canto que já estava mais tranquilo e vou fazer circular as energias. O bar, as pessoas já vão falar mais tranquilamente, vão sentir mais agradável o ambiente, conscientemente ou inconscientemente, vai ficar agradável porque as pessoas sentem o campo eletromagnético modificando, certo? O terceiro nível, que é o de produção, de projeção, o terceiro nível do nono sentido, já é eu sou o bar. Então, eu sou o campo eletromagnético do bar. Não, eu não estou nem recebendo, nem transmitindo. Eu sou o bar inteiro, o campo eletromagnético inteiro, junto com todos os outros. Eu sou todos os que estão no bar. Né? Eu sou o freezer que está ligado, eu sou a geladeira, copo de cerveja, eu sou a cerveja, eu sou as pessoas pensando, eu sou os humanos astrais no campo. Então, quanto dentro do nivelamento eletromagnético, eu sou todos esses. Então, é com a genialidade minha, que é o terceiro nível, vamos dizer assim, a genialidade é a unificação do que já é unido
por isso que eu não preciso alterar o ambiente, porque eu sou todo o ambiente com todos os outros. Dentro do que a gente chama, por exemplo, eletromagnetismo. E daí há uma harmonização extrema de tudo. Não só do campo eletromagnético, mas de todos os seres que ali estão, né? Não só de quem está com uma consciência ativa como humano, mas sim da madeira, do plástico, do alumínio, do vidro que ali está, de tudo que tem campo eletromagnético, e tudo tem campo eletromagnético. Eu vi alguém perguntando por que eu utilizaria o terceiro nível do nono sentido. E você está sempre utilizando ele, só que você só não tem consciência. Este é o único nível que existe, o normal. É estar em conexão com tudo e todos. Esse é o estado normal. Os outros que é um estado de certa separatividade, que é um estágio processual para a gente, quando a gente ainda não tem consciência que a gente é todo o campo eletromagnético. É a dança harmônica de todos os pontos eletromagnéticos deste bar, por exemplo. Então, nesta videoaula, o que a gente já viu foi os níveis do sentido e como dois sentidos se unem para desenvolver melhor um outro nível do sentido cósmico. Me veio o seguinte questionamento. Ah, mas se eu equilibrar o local que eu tô, porque sou eu, o campo eletromagnético, então vão ser todos exatamente como eu, porque eu vou querer o ambiente exatamente como eu sou. Ver esse questionamento, se eu equilibrar, vão ser quase que projeções de mim mesma. E tornaria esse ambiente agradável de estar compartilhando, sendo que se sou eu esse ambiente, eu não preciso estar nesse ambiente, eu fico comigo mesmo na minha casa. Mas sozinho. aí, essa é a confusão do segundo nível. Você está vendo o segundo nível. Eu altero o ambiente. Só tem o eu e o ambiente, separação. O terceiro nível não é isso que você falou, essa pergunta que se fez. Esse é o segundo nível. Para que eu vou sair do bar, ler que o bar tem 3, 4 níveis diferentes, 4 cantos diferentes, e eu chego, leio no primeiro nível, no segundo nível do campo eletromagnético, eu consigo transformar um pouco aquele canto ali, esse aqui já não precisa, porque esse aqui eu acho agradável com o que eu estou emanando, né? Então, se eu torno esse canto agradável e eu queria ficar neste canto, daí eu vou para este canto. Se eu só leio o primeiro nível, eu vou para esse canto, onde é agradável para mim. Mas eu quero ficar aqui, mais perto da caixa de som ou dos instrumentos musicais, por exemplo. Aí eu harmonizo aqui e vou até ali. Então é o segundo nível. Eu vou alterar o nível eletromagnético das pessoas que ali estão e eu vou alterar em partes. Eu estou alterando para mim, dentro da minha sensibilidade. Mas eu já estou harmonizando dentro da lógica de todos. Eu não estou harmonizando dentro da minha lógica. Porque dentro da minha lógica, eu quero que seja assim. Já é o bar antes de eu chegar. Cada um quer que seja assim, porque são hóspedes e zeladores emanando os sentidos. Egóicos. É o ego, né? Então, já é piloto automático, já programações, já é o bar assim. Quando chega um ser consciente num bar, ou já tem um outro ser consciente, a pessoa já olha para você e diz: ah, você está harmonizando o campo eletromagnético? Eu também. Está vendo que esse canto aqui já está harmônico? Eu já harmonizei, mas aquele lá eu quis deixar. Daí eu chego e diz: ah, portanto, eu quero ficar nesse canto, eu vou harmonizar aqui. Então, por telepatia, você já conhece outra pessoa que tem esse sentido desenvolvido e já os dois trabalham em conjunto com esse campo eletromagnético para ficar agradável para todos. Esse é o segundo nível. O terceiro é para todos, vidro, madeira, para todo o universo, a consciência. Só que veio este questionamento mesmo, por que eu vou equilibrar, fazer todos parecido comigo, se o equilíbrio vem a partir de mim, mas você equilibra para todos no ambiente, não só no seu aspecto, mas para o ambiente todo estar em equilíbrio com o próprio ambiente.
Isso não é como eu quero. Pode ser a partir de mim, mas não como eu sou. Não. É de acordo com a harmonização que é do universo. Porque quem está no sentido cósmico já tem a noção do sentido cósmico. Por isso que esse sentido não é aberto para quem está só terrestre, quem está dividido, quem não tem consciência de quinta, sexta, sétima, oitava dimensão. Não tem nem este sentido, nem sabe que ele existe, o discernimento, porque senão usaria de forma egoísta, como eu quero a minha imagem, né? E eu não tenho eu, é o nós. Porque eu estou num bar, é o nós. Fosse para ser como eu quero, como a pessoa falou, eu fico em casa. Ou eu vou para o meu bar, eu monto o meu bar, então, e tento fazer só entrar a partir das pessoas que queiram aceitar o meu eletromagnetismo. Mas não é assim, a gente abre algo coletivo para ser coletivo, a gente está no mundo coletivo para aproveitar as diferenciações, né, as diversidades do eu, do todo, da gente. Vocês vão ver que as aulas, as videoaulas se encaixam, né? Em relação a hóspedes, zeladores, ao eu, ao nós, ao coletivo, às dimensões. Só existe o terceiro nível de cada sentido. A consciência é o terceiro nível de cada sentido. A corporalidade da dimensão é o terceiro nível de cada sentido. Porque assim, o nosso processo de estudo, leitura, entendimento, foi de que sentidos é corporalidade. Ou seja, para eu ter um sentido, eu preciso ter um corpo sentindo aquilo, recebendo estímulo sensorial, emitindo estímulo sensorial ou sendo estímulo sensorial. Recebendo é o primeiro nível, emitindo é o segundo, sendo estímulo sensorial é o terceiro, que é a consciência de estar nesta corporalidade, ou seja, estou emanado, né, a consciência de quinta dimensão emanando um corpo de quinta dimensão. E daí eu tenho sensorialidade na quinta dimensão. Posso ter sensorialidade sem corpo? Eu não posso ter, porque eu só tenho daí informações, só códigos, leituras. Porque energia necessita um corpo, né? Energia elétrica necessita os elétrons se movimentando num corpo, num fio de cobre, num fio, né, elétrico, né, como a gente chama. O calor necessita os átomos movimentando no ar. Precisa o ar ali para passar a sensação de calor. Então, é um meio. O corpo é um meio. Nada vai existir, nenhum estímulo sensorial, sem um meio. A consciência existe em si, sem precisar do meio, porque ela é um meio em si. Só que ela não é um meio sensorial. Por isso que a gente chama de corporalidade. E mais importante do que desenvolver os sentidos é saber qual corpo você está emanando, porque daí tendo o corpo vai ter os sentidos, tendo um certo meio. Bom, né? Corpo não significa cabeça, tronco e membros. Pode ser uma bolota de luz, mas isso ali, essa bolota vai receber sensorialidade, vai ser sensorialidade. Estímulos, né? E o estímulo é a partir da corporalidade da dimensão. Parece que está em cada dimensão desenvolve sentidos específicos. Cada dimensão, a gente não trocou muitas informações a respeito disso, com seres que estavam nas dimensões, mas eles têm alguns sentidos específicos, pois estão naquela dimensão. Eles estão quase que até o nível 3 dos sentidos daquela dimensão. Então, cada dimensão permite que os sentidos sejam usufruídos de maneira autêntica até o terceiro nível. E sintam nessa corporalidade, no caso, né? Essa corporalidade que vai sentir. Por isso que quando a gente trocou algumas informações com alguns seres que a gente denomina arquétipos ETs, eles falavam com orgulho, mas eu tenho habilidades, eu tenho sentidos ativados e eu estou usufruindo dele de um nível máximo. Alguns eles trocaram informações a respeito disso. Vocês não estão utilizando os seus sentidos
da maneira com que eu utilizo. Eles, sim, se orgulhavam, claro, porque eles estavam no máximo sentido daquela dimensão, de maneira a utilizar a corporalidade por inteiro. Isso, estavam utilizando a corporalidade consciente, então os níveis dimensionais estavam até o terceiro. O nível dos sentidos estavam até o terceiro. Então eles tinham maestria nos sentidos daquela dimensão, pois estavam usando a corporalidade consciente daquela dimensão. E a maestria no sentido te permite o poder de criação, a capacidade criativa de criar coisas nessa dimensão que você está. Se você maneja com maestria, por exemplo, o tato, né, as mãos, você consegue fazer tanto uma cadeira quanto uma escultura belíssima, né? Então, é sentindo, por exemplo, o material, se ele pode rachar ou não, se é áspero ou não, quer dizer, usando vários sentidos, né? Claro que não é sempre só um sentido, são vários sentidos, né? Mas na maestria de um sentido te permite fazer lindas criações harmônicas. E era isso que a raça de seres estavam dizendo. Nós manejamos com maestria o nono sentido. E vocês ainda estão no nível 1, no nível primário ainda, de utilização do campo eletromagnético, né? Só que esses seres confessaram que não tinham o oitavo sentido, que mal entendiam o que era auto-harmonização, o amor consigo mesmo, né? Que é o oitavo sentido, é o auto-equilíbrio homeostásico, necessário o auto-amor, a compreensão, a apreciação de ser quem você é, como ser, como raça, como civilização. Eles tinham dificuldade com isso. Então, apesar de terem um nono, tinham muita dificuldade com o oitavo sentido. Sabiam disso. Se permitem fazer uma analogia que talvez não seja muito agradável, mas eu ouvi semana passada que os humanos são deficientes sensoriais. Como existe deficiente físico, existe a deficiência, né? A gente tem um déficit sensorial de sentidos. Então, a gente é considerado, por muitos seres da galáxia, como deficientes. A gente não chega completo, a gente chega sempre não tendo habilidades que estão disponíveis. Só que a gente se auto-incapacita, se autolimita, né? Mas é o caso do entendimento TPC, de zeladores, de hóspedes, que a gente interpreta esses papéis e canal para esses desafios, para se reconquistar os sentidos, a apreciação de si mesmo, né, e compreensão maior de si diante do universo, recuperando seu poder de criação e sua capacidade multidimensional. Então a TPC explica isso, explica a atitude humana de estar em déficit como parte da atitude dos seres que o humano carrega dentro de si ou entra em parceria dentro de si para um maior equilíbrio de todas essas dimensões, principalmente quarta, quinta e sexta. Qual é o caso de Fábio, Camille e Ana para desenvolver os sentidos? Os sentidos estão amortecidos ainda, estão apagados, estamos em déficit, em deficiência. Por quê? Como? Qual é a nossa escolha diante disto? Parece que a nossa escolha é essa de compreender pelo menos a base do que é, o mínimo do que é, para que esse sentido seja usufruído, pois se a gente apenas usufruísse, a gente não teria como nomear ou como auxiliar outras pessoas neste processo dos sentidos. E agora a gente tá listado os sentidos, os níveis, a compreensão, que eles se completam em uma dimensão e outra, tem a corporalidade. A partir daí, a gente está pronto para usufruir desses sentidos, ativar os níveis. Depois a gente já meio que fez a balança do que é tudo, para que daí quando a gente estar com esses níveis ativados, a gente vai saber consciente sobre o que é o sentido, qual o nível do sentido e como fazer para utilizar ele plenamente, não apenas ativar uma vez e depois não saber utilizar ele novamente, pois a gente já tem
meio que o mapa pronto. A gente tem o mapa, então a gente sabe muito bem este mapa. Todos os níveis, a corporalidade, as dimensões, a gente sabe tudo. Agora a gente só precisa andar nesse mapa e usufruir destes sentidos. E quando a gente andar nesse mapa e usufruir desses sentidos, esse mapa vai estar disponível depois para quem quiser usufruir desses sentidos e a gente vai estar como, olha, então a gente ativou dessas formas, vocês podem também, a partir dos estudos que a gente realizou, vocês podem, testarem, se apropriarem do mapa que a gente meio que recebeu de informações, que desenvolveu, e a gente está para auxiliar no processo de quem quiser ativar esses sentidos também. Porque a gente meio que agora está montando este mapa. Um vocabulário também, né? Então a gente tem as peças, tem como montar esse mapa, a gente tem um vocabulário de como conversar com as pessoas e as pessoas poderem discernir, poderem escolher a partir de uma certa consciência de que existe e daí vivenciar, aí experimentar para daí realmente usufruir desses sentidos, estabelecer como um sentido adquirido pela pessoa, porque ela experimentou e ela entende que isso está disponível e que é agradável utilizar esses sentidos na corporalidade desse humano terrestre cósmico. Ao ela experimentar consciente, ela tem a habilidade de experimentar quando ela quer, pois o sentido está ativado nela. Então ela pode utilizar da maneira que quer e como ela quer, porque ela ativou o consciente, ela usufruiu o consciente do sentido. Não foi apenas um sentido que ela utilizou e não sentiu, mas ela não sabe como realizar por si mesma, sozinha. Tem que precisar de um mecanismo fora para realizar, sentir, estar ativo aquele sentido. Aqui a gente está para ela ativar por ela mesma, ela utilizar depois de ativo ela sozinha, porque já tem o mapa e ela, inicialmente, digamos, ali tem o mapa, tem o vocabulário, mas depois a pessoa vai para ela mesma. A gente só está, talvez, mostrando um caminho, depois vários caminhos vão se abrir. Então, fica claro que todo humano tem os sentidos, todos os 12 sentidos podem estar adormecidos, podem estar no nível 1, nível 2, mas todos têm no nível 3 disponíveis. E para isso a gente pode nomear os sentidos. Vamos passar os sentidos, então, para ter esse discernimento. Desvendando os superpoderes do corpo humano com a TPC. Quando a gente fala superpoderes, não é algumas pessoas vão ter alguns heróis. Todos têm. É super, mas é todos. É super quando você vê alguém usufruindo e você não usufrui. Mediunidade, telepatia, e você diz, nossa, que legal, mas só essa pessoa consegue. Não, você consegue. Todos nós conseguimos. Tem que ficar claro aqui. Intuição. Bem-vindos a uma jornada de descoberta dos superpoderes humanos. Prepare-se para desvendar os mistérios do sexto sentido de forma divertida e empolgante. Aprenda a ler e manipular as energias etéricas. Quem conhece inteligência artificial vai saber que é um texto criado pela inteligência artificial e alterado, aperfeiçoado pela gente. Mas a gente mantém o jeitinho da inteligência artificial de escrever, entende? Porque é uma escolha da inteligência, a gente escolheu, né, de usar algo mais divertido, mais como super-herói. Então, fala de superpoderes. Por quê? Porque 5 sentidos humanos, ouvido, tato, vista, paladar, audição, a gente conhece. A gente desenvolve também em 3 níveis, que o real é o terceiro nível, a compreensão plena e unificada dos sentidos, né? E o sexto sentido, então, começa a falar, a trazer os sentidos cósmicos, que já tem a ver com a intuição. O que é, então, TPC? Ler e manipular as energias etéricas. Campo energético, ler o campo energético, poder entender e transmitir energias, transformar as energias. Campo astral etérico. É ler energias, manipular energias, é
ler os códigos e manipular a partir dos códigos, pois você compreende os códigos. Então, se você compreende os códigos, você tem a capacidade de manipular, pois códigos quase que são as senhas, e conforme você vai modificando as senhas, você modifica o que está sendo criado. Então, você modifica os códigos. Então, você tem o poder de criação. Os códigos, nesse sentido, é a intenção consciente. Quem tem o sétimo sentido, o poder da outra visão, vai conseguir fazer isso mais facilmente. No mundo dos sonhos, você é um super-herói em ação. O sétimo sentido é um verdadeiro tradutor das realidades cósmicas. Aprenda a ler o mundo multidimensional com a tua glândula pineal. Ela é o coração da telepatia. Exerça seus poderes de captar a luz e transformar em informação. Seja herói do mundo invisível. A linguagem, ela tá atraente e convincente do quão importante é estes poderes, esses superpoderes que, ativados, nos tornam super-heróis. Porque o que são super-heróis? São seres conscientes do poder de criação que eles têm. Super-heróis que a gente assiste em quadrinhos, em filmes, eles têm super consciência do poder que eles têm. Eles utilizam o poder que eles têm da maneira com que eles acham necessário. Então, ser um super-herói é estar com seus sentidos ativados. Aprenda a ler vários aspectos de você mesmo. Aprenda a ler estados de consciência. O mundo multidimensional são estados de consciência. Cada dimensão é um estado de consciência. Cada dimensão é uma parte de você numa consciência, quase que nós mesmos. Aprender a ler o mundo multidimensional, aprender a ler a você mesmo em diversos aspectos, em diversas formas. É o que permite viajar nas dimensões. Você vai de um estado de consciência, o oitavo. Você é a oitava dimensão, a tua consciência está criando e você está lendo você sendo a oitava dimensão. Aí você vai para a sexta, você é a sexta dimensão, você lê você mesma manifestado na sexta dimensão. Que é o estado dimensional, que é a multidimensionalidade. É você em diversos aspectos, mas é você mesmo. Inicialmente, essa dimensão pode apresentar seres que têm corporalidade de quem está na de sexta dimensão, seres que têm corporalidade de quinta dimensão, e você troca informações a partir da corporalidade deles e da sua corporalidade. Mas esses seres são apenas aspectos de você mesmo na sexta dimensão ou na quinta dimensão. E isto é ser multidimensional, é compreender vários aspectos de você mesmo. Por isso é o poder da ultravisão, o sétimo sentido. É você perceber, ler e ler a partir da base dos códigos todos os aspectos dimensionais, de todas as dimensões. Você vai de um, depois para outro. Então você consegue captar a luz emanada nessa dimensão. Por quê? Porque quando algo se torna visível, né, a luz se faz luz, se manifesta, se torna visível. Então, o que é uma dimensão consciencial se torna uma densidade. Começa a existir corpos, planetas, cidades, por exemplo, na sexta dimensão. Se você está na sexta e está criando, tem um planeta, tem uma cidade, tem vida ali, você consegue lidar com as energias que existem ali e ler as informações. Quando foi criada, como se vive ali, você pode ver os códigos formando as energias. Então, esse poder da ultravisão dá para você ver esta
densidade, essa corporalidade da cidade, seus habitantes na sexta dimensão, a partir da consciência de sétima, usando o teu sétimo sentido, usando o teu poder de ultravisão. É como se você pega um objeto e você vai ver por raio-x, por luz ultravioleta, por diversas possibilidades, né? Você coloca numa câmara de ressonância magnética. Então, tudo isso são meios para se ler algo, né? Para encontrar a informação contida ali, para ver a energia e como a informação se manifesta em energia. O sétimo sentido te dá essa transformação, essa habilidade de ler a informação e de transmitir, né, essa informação, de colocar em movimento essa informação. Como isso? Bom, eu recebo a informação, eu leio e passo para outras pessoas. Eu já passo para o campo dimensional no qual eu estou. A consciência já transmite para todos, porque eu sou a própria dimensão, né? Então, ao ler algo que é específico de uma raça, de um ser, de uma consciência, eu estou compartilhando com todos nesta dimensão esta sabedoria. E daí a frase final é: seja o herói do mundo invisível. Ou seja, eu compartilho informação, todo mundo consegue avançar, se transformar, porque consegue ter discernimento e ter maior consciência. Tendo maior consciência, eu tenho maior poder de criação. Eu compartilho informações sendo eu mesma, vivendo a minha essência, sendo autêntico. A força do alto equilíbrio. Nossos hormônios são verdadeiros magos da alegria e bom humor. Eles nos permitem realizar proezas incríveis. O sentido homeostásico é o nosso oitavo superpoder, que brota de nossos nódulos linfáticos. Com a força interior, conseguimos revolucionar o mundo exterior. É a harmonia cósmica em ação dentro e fora de você. Oitavo sentido. Caos ou harmonia linfática ou homeostásica ou endócrina, nossos hormônios. A força interior é a força do invisível. Ficou muito clara no sétimo, no oitavo. A força do invisível, pois não tem uma forma. É de dentro que hormônios se manifestam e equilibram, fazem o alto equilíbrio do corpo. Quando necessário, se necessário, eles têm essa percepção do que precisa para este alto equilíbrio. Quando a gente diz invisível, um exemplo é a consciência. Ela não precisa de forma, ela não precisa estar visível. Quando a gente fala de corpo lumínico, a gente está falando de um corpo transparente, que não precisa de forma. É a pura sabedoria. É a força da sabedoria, sabedoria interior, né? Então, a consciência se manifestando, a consciência criando algo e amando este algo, porque não tem como não amar o que você cria para se experimentar, para se mergulhar, para se vivenciar. Então, uma criação no alto equilíbrio é uma criação que eu mergulho, vivencio, experimento, e como eu faço parte, ela sempre vai estar em equilíbrio, porque ela está consciente. Ela só pode perder o equilíbrio se eu experimentar uma sensação de separação, uma sensação de desarmonia. Daí eu gero um pouco caos para voltar à harmonia, né? Então eu experimento diversidade, comparo, confronto, posso gerar conflitos, batalhas, encontros, choques, colapsos, e daí, novamente, eu torno-me harmonia, que foi uma das escolhas que a gente fez neste universo, né? Separar-nos do auto-amor e perceber o amor separado, um amor condicional. Eu só te amo se você me amar também, se você for carinhoso, se você for legal, se você for boa pessoa, se você é da minha família, se não é um amor diferente, né? O oitavo sentido é essa compreensão do alto equilíbrio homeostásico
tanto de um certo amor no qual eu tenho que me aceitar primeiro, eu recebo este amor, um amor que eu quero ajudar todo mundo, que eu transmito. Nesses dois níveis, eu ainda tenho a sensação de separação, até chegar no nível em que eu sou o amor. Então eu não preciso mais ter amor, nem receber amor, nem sentir amor, porque eu sou o próprio amor. Daí eu tenho a maestria do oitavo sentido, do equilíbrio homeostásico. Então meus hormônios, meu sistema linfático, meu sistema imunitário vai estar sempre em equilíbrio, não vai estar se inflamando, né? Não vai estar tentando encontrar harmonia, vai ser a própria harmonia. Eu não preciso buscar o amor, querer o amor de fora, ou buscar que alguém me ame, ou querer amar alguém fora. Pois se eu sou o amor, tudo é amor. Apenas sou o amor. O que mais tem sobre o oitavo sentido? A Yana tem algo? A única coisa que me vem é estar em harmonia, é sentir que tu é o amor com o todo. Resume, eu acho, o oitavo sentido. Como que é estar em harmonia? É sentir o amor o todo. Então, gente, nessa videoaula, agora a gente vai fazer uma contagem e a gente vai acessar o nosso eu mais sutil de oitava dimensão na sala de equilíbrio energético. Ou seja, nós três agora vamos para a sala que a Yana preparou com tanto carinho que a gente atende vocês, as pessoas que recebem o material da TPC, que trocam informações com a gente, que participam de vivências, de atendimentos, ou que acompanham o material que a gente divulga. Sim. Vamos para a nave, então, na sala de autocura. Fazer uma contagem, então, de 3 a 1. 3, 2, 1. A primeira pergunta é como fazer para desenvolver os sentidos, e a resposta é a seguinte: é muito simples. Escolha sempre a forma, a ativação mais simples. Geralmente se pergunta quais são ou como são esses superpoderes, essas capacidades psíquicas, e muitas pessoas querem desenvolvê-las, tê-las na corporalidade de terceira dimensão. Porém, os sentidos cósmicos são desenvolvidos para serem usados no cosmos. E como a Terra está no cosmos, mas há uma sensação, a maioria das pessoas, ou em muitas pessoas, de que não está aberta a Terra ainda ao cosmos, como se houvesse um véu ainda, e não se percebe o mundo real, o mundo multidimensional, apesar de se sentir este mundo, a percepção ainda ela é limítrofe, ela é velada, né? Ela não é total, aberta. Então, não há um porquê se desenvolver sentidos psíquicos na matéria. Você quer jogar tênis de mesa embaixo do mar. Embaixo do mar não é para jogar tênis de mesa, embaixo do mar é para fazer outros esportes, porque não cabe, não faz sentido. Necessita a gravidade, o ar, tal e qual, para jogar ping-pong ou qualquer outro esporte. Então, há que se adaptar e se entender os sentidos na Terra, dentro do contexto que vocês estão. Se vocês utilizarem os 5 sentidos chamados humanos terrestres, num nível genial, num nível real, máximo, já há uma grande transformação em você, em todos ao redor. Já haverá, possibilitará uma grande transformação. Caso você queira mexer objetos à distância, para não ter que se levantar para buscar, aí não faz sentido, porque isso você faz na quarta dimensão. Na terceira, o sentido é se levantar, trabalhar os músculos dessa corporalidade de terceira.
Portanto, quem faz isso, quem desenvolve esses sentidos, faz isso na quarta dimensão. Então, os sentidos cósmicos é para o mundo cósmicos. A Terra é cósmica, mas não está aberta ainda cosmicamente. Então, você que consegue acessar a quarta e a quinta dimensão, por exemplo, a TPC que consegue, ela usa os sentidos cósmicos. Por que Camila e Ana utilizam os sentidos cósmicos? Elas utilizam porque elas vão até a dimensão cósmica, na quinta, na sexta, conversam com seres e utilizam esses sentidos cósmicos quando necessário, nessa troca de informação com seres. Elas fazem aventuras na espaçonave, vão para planetas, conseguem transformar a energia desses locais de quinta e sexta dimensão, conseguem ler nos códigos para que essas energias não voltem a acontecer de maneira desarmônica. Então elas utilizam o nono sentido eletromagnético, elas utilizam o sétimo sentido, e é assim que acontece para os humanos. Os sentidos que vocês desenvolvem são usufruídos nas correspondentes dimensões, com os corpos correspondentes dessas dimensões. O próprio utilizar o sentido é estar no corpo é estar usufruindo desses sentidos na dimensão consciencial em que você se coloca. Então a TPC consegue. Eles conseguem fazer meditando, eles conseguem fazer em sessões a sua projeção de consciência, a sua viagem multidimensional. E daí que vem o desenvolvimento dos sentidos. Então, caso alguém diga, eu quero esses superpoderes aqui na terceira, por enquanto não faz sentido. Por isso que vocês não veem as pessoas utilizando esses sentidos aqui. Porque primeiro há que se abrir consciencialmente, se amar incondicionalmente, amar, como disse, a tua família, os teus progenitores, que é pai e mãe, você se equilibrar, trabalhar bem o oitavo sentido para a Terra se abrir-se, transformar-se em Gaia, a humanidade aceitar isso, ativar esse mundo multidimensional e daí usufruir os sentidos nas dimensões correspondentes de Gaia. Cada dimensão tem a sua característica. Eu ia falar sobre o oitavo sentido, essa importância do auto-amor, o amor pela vida, o amor pelos pais, pela tua história, o amor que nos cerca, o amor ao próximo, ao amor à natureza, essa consciência de amorosidade que te faz sentir pertencente e se sentir o todo. E quando tem essa harmonia, essa consciência, esse entendimento, a gente consegue viver de uma forma mais leve, de uma forma autêntica, que nós consideramos aqui mais felizes, e desenvolver os sentidos junto com essa consciência de que se é o todo. A partir dos sentidos ativos e usufruídos na corporalidade quarta, quinta e sexta, nas dimensões correspondentes à corporalidade, que na terceira sua vida vai ser mais vida, vai ser gratificante estar vivo, ter um corpo de terceira, ter as experiências que o corpo de terceira te permite, se percebendo multidimensional, com os sentidos ativados, vivendo da melhor maneira possível seu corpo de terceiro também. Porque é meio que os super-heróis, eles estão na terceira dimensão, que é, estamos com o corpo físico, pois se eles estivessem, eles estão em outras dimensões, mas se eles só estivessem em outras dimensões, como quarta, quinta, sexta, sétima, eles apenas é um ser comum nessa dimensão.
ele torna um super-herói, ele tem a percepção de um super-herói, pois ele está utilizando este poder num corpo consciente de terceira também. Com a força interior, podemos moldar, revolucionar um mundo exterior. Esse super-herói é aquele que se ama e ama todos incondicionalmente. Portanto, tudo que ele vai encontrar é amor, ou se ele encontrar desamor, ele vai ver como amor. E ao ver com amor, se relacionar com amor, vai se tornar amor. Amor aqui no sentido é equilíbrio, é agradável, é prazeroso viver, estar. É um alto equilíbrio. Este é um sentido primordial e importante para nós, o oitavo, que é o alto amor. A partir dele, do alto amor, que os outros sentidos, eles se tornam, eles se apresentam nos níveis, os 3 níveis, porque a partir desse alto amor que se completa os outros sentidos. A partir do alto amor que se completa e se compreende. Pois quando você se ama, se auto-ama, você ama tudo, então se completa, porque você é todos os sentidos, você é todos os seres. Então, quase que este alto amor realmente é o centro, é o coração dos sentidos. A potência eletromagnética. O universo inteiro pulsa e se expande. E você participa desta dança cósmica. Você é um verdadeiro mestre das frequências. O nono sentido te permite mergulhar nas vibrações dos seres e ambientes, trazendo harmonia a todos os espaços que você frequentar. Ative o tímpano, coração, sistema nervoso e digestivo para sincronizar campos eletromagnéticos. Seja poeta da sensibilidade e aprenda o segredo do super empatas, que é o eletromagnetismo. É quase que a junção de todos os órgãos do seu corpo sensíveis, que a partir desses órgãos você vai perceber o ambiente. Que nem é um exemplo muito claro, quando alguém está muito nervoso, alguém está tenso, tem um órgão específico que ele é afetado quando existe essa tensão. Da mesma forma no ambiente, se você percebe esse ambiente, esse órgão do seu corpo, ele vai perceber o ambiente também. Seu eletromagnetismo, seu corpo todo percebe o ambiente, seu corpo todo percebe esse eletromagnetismo. Exemplo. Se tem um humano astral, que a gente denomina como, que alguns chamam de desencarnados. Se a gente sente este ser, é uma sensação no meu peito, um frio, ou uma sensação, ou um odor. Se é uma forma pensamento, por exemplo, você está num local e muitas pessoas pensam coisas parecidas, começa a criar uma forma pensamento, um miasma, uma nuvem de pensamento que gruda nas paredes, no ambiente, no plano astral etérico. Aí a gente sente de outra maneira. O campo eletromagnético é sentido por outros meios, como a gente pode sentir pelo estômago, a gente pode sentir pelos tímpanos, como um zumbido no ouvido. Aí a gente vai ler, opa, o que é isso? Ah, é um pensamento, é um receio, é um sentimento, forma sentimento, né? Pensamento forma sentimento, né? Um receio, um medo ou uma preocupação. Depende do ambiente que você está. Se está num armazém, se você está numa clínica, se você está num bar, como foi dito, você sente o ambiente de maneiras diferentes no teu corpo, mas todos pertencem à leitura eletromagnética. Todos esses órgãos citados são os que fazem parte da leitura eletromagnética. Da leitura, recebendo, depois da transmissão, teu corpo,
tua caixa torácica também participa, porque o teu cardíaco, as tuas mãos participam da transmissão do eletromagnetismo até chegar num equilíbrio total e ser o campo eletromagnético, se transformar em onda e ser o campo eletromagnético de todo o ambiente, não haver mais distinção entre humano astral, forma pensamento, pessoas sentindo coisas que estão presentes neste ambiente, o histórico desse ambiente, o que era este ambiente anteriormente, se agora é um tipo de comércio, se antes era outro tipo, né, uma casa, aquela história, né, de que embaixo era um cemitério e agora a gente construiu uma casa e hoje em dia é uma vendinha e essa venda, né, as pessoas sentem coisas assim diferentes. Então é porque tem todo um ambiente e esse ambiente é como você lidar com ele, com o teu campo eletromagnético, você utiliza as suas leituras. Como é que foi dito anteriormente? Que você está lendo a quarta dimensão, você está lendo a quinta dimensão, a sexta dimensão. Você está utilizando o teu campo eletromagnético multidimensionalmente, que é onde estão as energias, quinta, sexta dimensão, onde estão os códigos do porquê essas energias ficaram ali, que é a sétima dimensão. Como que elas se instalaram ali? Você usou o sétimo sentido com o nono sentido para ler o que se codificou ali, que hoje em dia se impregna, cola, forma os pensamentos. Seres, pessoas que já não têm mais corpo físico, por que isso está acontecendo nesse ambiente? Né? Então, você, ao ler o campo eletromagnético, você consegue identificar da onde vem, como vem, e unindo o sétimo sentido, que é a leitura, né, informacional, a internet cósmica, você consegue entender as relações e estar em harmonia com esses seres, com essas formas de pensamentos, já tranquilizando-as, já deixando tudo mais sutil, mais consciente. No final do slide, tem uma brincadeira com super empatas, aquelas pessoas que dizem que vão nos ambientes e sentem tudo, sentem o que os outros sentiram ali, o que estão sentindo, os pensamentos. E daí elas dizem, algumas pessoas dizem que não conseguem ficar muito tempo nos ambientes porque elas absorvem tudo. Isso não é o super empata. O super empata é aquele que lê, que transmite e que harmoniza, conscientiza, unifica todos esses ambientes. Então você tem empatia porque você é este todo, este ambiente, essas pessoas, você já acolhe, já recebe, já troca informações, já emana eletromagneticamente junto com este ser, com essas formas de pensamento. Você já dança, já orquestra, já vive junto. Não há separação. Então, tudo o que essas formas de pensamentos emanam, você recebe tudo que você sabe, que você sente, você também oferece para ela, porque é você, e a unificação permite que com essa forma de pensamento já deixe de ser só uma forma de pensamento repetitiva para tornar-se consciência, luz, sabedoria, assim como um humano astral, se você encontra uma figura chamada alma penada, desencarnado, você traz todo o amor para esse ser, e esse ser vai compartilhar todas as suas dores até chegar no seu amor e se sentir amor. Principalmente dominando o oitavo sentido, né? O autoequilíbrio. Então, essa pessoa, esse ser que não tem mais corpo físico, que ali está, esse espírito vai se sentir amado e vai acessar outras dimensões também. Porque você acessa e você mostra para ele que ele tem essa habilidade. Porque vocês são um só. É um acolhimento total. E assim é as possibilidades do nono sentido. Assim é a potência do universo interior que pulsa e se expande. É o universo interior, pois somos o universo. Se ele tá dentro, ele também tá fora. Então, esse pulsar faz com que eu me torne este universo, pois eu sou. Pois eu sou o amor.
Eu pulso amor, eu sou amor. O que Camila traz é que o terceiro nível do nono sentido é adquirido quando você conscientemente está na nona dimensão. Então você é o universo. Na nona dimensão, você sabe que você é todo este universo. Você está com o teu corpo universo. É o que estamos fazendo agora. Estamos indo frequencializar na nona dimensão com a nave TPC e, portanto, conseguimos nos sentir o universo e compartilhar com vocês esta sensação que está disponível para todos os seres na Terra. Agora, para quem se sente universo, para se entender, vivenciar enquanto universo, você acessa o multiverso. Você constitui os universos ao lado deste universo. Você tem um corpo multi-universo. E assim você consegue se entender, se manifestar nesses diversos corpos universais. Portanto, você alcança o 10º sentido. Você sente o domínio das densidades de manifestação da tua consciência multiuniversal. O que significa isso? A consciência cósmica é o centro de controle de todos os superpoderes. Exerça a tua habilidade de coordenar os sentidos e alinhar as realidades. As estruturações biomoleculares dependem de uma intenção coordenada com o campo informacional. Você consegue interagir com a fisicalidade ao recodificar o campo das possibilidades, escolhendo assim a velocidade em que se está materializando corporalmente. Ative o superpoder do 10º sentido e sinta a alma flutuar. Eu tava mergulhando e me veio a concepção de que eu sou o universo, é claro, pois eu nasci. Meu corpo físico, pelo menos, veio, não veio do nada. Precisou de 2 outros corpos para eu nascer, e esses 2 outros corpos precisaram de outros. E indo até o final, na concepção, na criação de como qualquer pessoa concebe como foi o início, o que criou o início só podia ser o universo. Ou ao ser o ser que criou o início, o universo se criou sozinho. Então, a concepção de ser o universo tá no início. E eu tava no início, porque meu corpo físico, pelo menos, se apresentou em algum aspecto. Se apresentou hoje, mas para me apresentar hoje eu preciso ter uma semente em algum lugar, digamos. E essa semente, para quem tem a concepção de que foi um Deus que criou, ele só criou se ele é. Então ele era o universo, ele criou, eu estava no universo, eu era o universo. Se a concepção de que o universo, eu estava na concepção realmente, o universo foi se criando, eu estava lá, pois eu estou aqui. Viu? Porque é muito claro isso. Porque eu sou o universo, porque eu não saí do nada. Se eu tô no universo, eu sou o universo. Como é dito, recodificar o campo de possibilidades. Ou pegar as sementes que são os códigos amorosos e jogar no campo de possibilidades e com nossa intenção de brotar universo, galáxias, planetas, estrelas, surge a vida na velocidade das dimensões,
da forma. E dos códigos amorosos nascem as almas, que são as ânimas, a energia impregnada na forma, dando alma, corpo, vida, resultando neste jardim de criação e de movimento. A consciência ou o espírito animando, sendo a energia e o corpo. Então, todas as dimensões interligadas, todos os universos interligados e em fluxo, movimento. As dimensões, a consciência vai produzindo velocidades, vai organizando os códigos e as energias em velocidades de manifestação, vibração. Essa vibração é o que a gente chama, então, aonde começa uma dimensão e termina outra. Aonde um corpo vai existir e vai vibrar. A vibração biomolecular de um corpo. A vibração molecular existe dentro de uma faixa de existência. E essa faixa de existência eu posso ter o controle, eu posso dominar, eu posso poder escolher na velocidade de vibrar em qual corpo minha consciência se manifesta. Então, minha consciência está na sétima, eu tenho um corpo de sétima, uma vibração de sétima. Minha consciência vai para a quinta, minha corporalidade é de quinta. A 10ª dimensão, o corpo multiverso, permite eu sentir como eu me manifesto em energia e matéria, e eu escolher estar nesta criação, neste universo que criamos, que estamos em constante criação. O 10º sentido traz a compreensão da 10ª dimensão, que traz a compreensão da emanação do viver, do ciclo da vida, da existência. Concretamente, é com este sentido que eu faço levitação nas dimensões adequadas, 4ª, 5ª, 6ª, que eu me torno invisível ou visível porque eu estou alterando minha estrutura molecular conscientemente, que eu faço surgir coisas, materializar, que a gente chama de materializações. É com este sentido. Algumas pessoas fazem nessa dimensão terceira, porque ela unifica as dimensões e materializa cristais, materializa objetos, porque tem o 10º sentido ativo. É o sentido da materialização. Ah, é claro, tá? É o domínio da densidade, que é o corpo, o domínio do corpo. A partir do domínio do corpo, você materializa. Ok, então 11º, a inteligência do coração. Todas as pessoas conseguem desenvolver estes sentidos. É pelo coração que tudo acontece. Você é o grande herói deste novo mundo. Traga luz do universo para dentro de si e sinta que tudo se transforma magnificamente. Você, humano cósmico, representa o equilíbrio e amor em ação. O coração é quase que o motor, ele que faz pulsar para acontecer. O coração que guia e direciona a inteligência do pulsar deste coração vai direcionar. Coloca em ação. É um motor, amor, motor, ação, fluxo.
Esse é o 11º sentido, gente, tá? É o que reordena todos os sentidos, a sabedoria do coração. É porque a partir deste coração, o caminho a seguir, ou no entendimento, mas essa realmente a reordenação se torna tão simples, porque é a partir da sua essência, do seu coração, que é palpável até a tudo. E o 12º, a vida é cósmica. É que o 11º, que é a partir do coração, inteligência a partir do coração, você é inteligente a partir do coração, você tem ação. E o 12º, sim, a vida é cósmica. E viva o que é esta vida cósmica, com os sentidos ativos que eu vivo. E eu viver é cósmico. Me veio mesmo que, nossa, não estou com esses sentidos ativados, então eu não estou vivendo realmente o que é a vida, o que é viver. É por isso que se chama Projeto Terra. Ela não é Terra ainda, ela está em projeto. Quando ela se completar, se torna cósmica e a Terra volta a ser Gaia em todo o cosmos. Então, galáxia, sistema solar, galáxia, universo e multiversos estarão acessíveis, porque dentro da gente, a gente sente e sabe que a gente é esses multiversos. Portanto, adquirindo sabedoria cósmica, os sentidos ativos, voltamos a ser soberanos, autônomos, livres, multidimensionais. Ainda não estamos vivendo o que é realmente a vida, pois estamos no projeto do que é a Terra. Não na Terra exatamente. Quando a Terra for Gaia, todos que estarão na Terra estarão com os sentidos ativados. Vão estar com os sentidos ativados. Agora ficou muito claro o projeto Terra, mas é de quinta dimensão. E Ana, o que você sentiu? Realmente eu estava ali no multiverso, no multiuniverso, me veio essa sensação nem do micro para o macro, a união do nosso universo com outros universos, formando como cada célula do nosso corpo forma um corpo. Me veio essa sensação. É muito maior do que a gente imagina. E é o nosso corpo. Sim, porque nós somos, né? Nós somos o todo. Assim como a célula é IA, né? Por isso que pergunta qual é a corporalidade da 10ª dimensão? São os multiversos. Em todos seus espectros de existência. Não a partir da matéria como matéria, mas como consciência que se manifesta corporalmente no sentido de pulsar amor, ser o amor em movimento, em ação. Esse é o corpo de 10ª, corporalidade, 10ª dimensão. Ah, mas não tem corpo. É um pulsar de amor. Isso dentro da denominação material não é um corpo, como a gente imagina. É uma intenção, é uma consciência, se é uma intenção, se é uma vivência, se é isto seria o corpo de 10ª, a corporalidade, né? A sensorialidade. É o que você sentiu, o que o ser humano consegue sentir quando está mergulhado e se pergunta que número que vem um 10D, então é a 10ª dimensão. É essa sensação que você acabou de ter, que nós acabamos de ter. Por isso que relatar a sensação da 10ª dimensão é importante. Porque a nossa corporalidade é essa sensação que você trouxe. Então, a gente nomeia multiversos, mas a corporalidade é a sensorialidade vivenciada nesse mergulho profundo onde você era os multiversos. É que é difícil explicar essa sensação. É que parece tão fora
da nossa compreensão, a dimensão disso. Eu Tá, fiquei então, fora, assim, flutuando. Eu tive a sensação de estar flutuando, de leveza, mas ao mesmo tempo de completa. Me falta palavras. percebam como é simples. O corpo de 10ª densidade ali. A Yana estava flutuando o corpo físico dela? Não, a gente não viu na câmera aqui ela levantar, né? Ela mudou o peso dela? Provavelmente não, talvez sim, mas a gente acha que muito pouco se mudou. Então, como é que ela estava flutuando? Estava leve. Ela estava sendo o corpo de 10ª dimensão. Ela estava sendo a corporalidade, a manifestação de 10ª dimensão. Ela estava no corpo dela de 10ª, ela estava nela enquanto multiverso. É isso, ela estava habitando o corpo de 10ª dimensão. Ou seja, habitando essa manifestação. E como é que ela relata? Tinha cabeça? Não, ela relata leveza, flutuação. Essa é a linguagem para se entender ou para se conceber a corporalidade, a densidade de 10ª dimensão, como você se manifesta na 10ª dimensão. É muito, muito simples. E quanto mais provável quanto mais você está sutil, 10ª, 11ª, todos os sentidos estão ativos e menos é necessário utilizá-los, porque mais você já é o todo. Então não há o outro do que utilizar, usufruir de mim mesmo, se eu já sou esse todo, esses multiversos. Então quanto mais sutil, menor a sensorialidade ou mais unificada é a sensorialidade numa sensação de unicidade. Faz sentido, Iana? Foi isso? É isso? Sim, eu sinto que eu ainda estou assim nessa sensação de leveza. Frase resumida para mim é: quanto mais você é, menos você necessita ter os sentidos. Pois você é a corporalidade e a corporalidade é os sentidos, então você não precisa ter, pois você é essa corporalidade dos sentidos. Pode encerrar, Iana? Ou dar a palavrinha final. Somente vivenciando. Vivenciando a corporalidade, meio que você tira as roupas e utiliza o corpo que percebe os sentidos. Claro, Saiba que sentidos existem. Os sentidos são o corpo é a consciência. tudo a partir da consciência. Consciência de um corpo que tem, realmente cria uma corporalidade consciente, cria uma corporalidade. Essa corporalidade tem os sentidos para que essa consciência usufrua melhor da própria consciência. Usufrua melhor das suas manifestações, né, de vida, das suas formas de vida. E daí, troca de informações. Movimento, fluxo. Por isso que estímulos sensoriais. A partir do vivenciar, do sentir, para encerrar, fazer uma contagem, só para a gente retornar ao nosso centro, nossa assinatura energética, perceber essas corporalidades e unificar e a unificar, ter a consciência dessa unificação, desses sentidos que foram apresentados, ativados, e vivenciar cada um deles. Eu vou contar de 1 até 3 para que isso aconteça. 1, 2, 3. Gratidão, gente.
Gratidão. Gratidão. Tchau. Eu tô sentindo ainda pulsar. Quando eu estava no 10º sentido, eu estava sendo o universo. A percepção do que é ser o universo. Que o universo é o macro e o micro. Estava percebendo como eu me tornei este corpo físico que eu sou. Então eu estava sendo o esperma antes da fecundação, que antes de ser um esperma estava também sendo outro, estava sendo outro e estava no início do universo. Então eu estava sendo o macro e o micro ao mesmo tempo. Se eu sou o macro, o micro, eu sou o universo. Daí ele ficou muito claro que, porque inicialmente eu estava sendo o universo porque eu estava na criação do universo. Daí ali, entendi, estou sendo o universo, sou o universo. Mas quando eu me percebo que eu sou todo, que eu sou o universo, que eu sou antes da fecundação e eu sou até muito antes desse corpo existir, porque esse corpo já existia na criação do universo, e ficou claro que é ser o universo. E sobre o 11º, é o coração em ação. A ação, o pulsar, que faz com que os sentidos se ativem ou se utilizem, ou que faz com que tenha realmente este ser. 12º é viver é cósmico, viver é estar com os sentidos todos ativados, usufruindo desse sentido.